Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Eu sou nacionalista e temos presidente. Aí lá, hein? Que maravilha. Olha, deixa eu dizer um negócio. Para mim, independentemente de quem fosse eleito, as eleições nesse ano de 2022, elas serviram apenas como base de observação. Eu busquei aqui observar todo o processo, desde o primeiro momento até o último momento. Tentei até participar do pleito, tentei observar do lado de dentro, não me deram a oportunidade, né? Porque talvez até previam, né, que eu poderia ter ali uma ferramenta diferente, né? Mas tudo passa pela observação. Eu acho que aprendi muita coisa, ainda mesmo estando do lado de fora, e consegui ter algumas observações bastante interessantes, né, com relação àquilo que tudo que se passou, desde os debates, da campanha que foi colocada nas rádios, na imprensa, as sabatinas. Acompanhei bastante coisa, acompanhei muita coisa e digo a vocês que nós temos um futuro muito preocupante pela frente, muito preocupante. Porque nós chegamos a um ponto onde o povo, a população desse país, ele está totalmente descolado da realidade. E isso é muito ruim. E isso não é uma questão pontual, ela vem sendo construída já há bastante tempo. Há pelo menos uns 20 anos aí, nós vemos uma aceleração bastante grande do descolamento da realidade, da sociedade. E mais recentemente, né, vamos colocar como mais recentemente, como sendo 2018, a eleição do Bolsonaro, ali houve um marco, houve ali um divisor de águas, vamos dizer assim. E um divisor de águas com a utilização das ferramentas que vinham sendo desenvolvidas durante esses últimos 20 anos. E vou exemplificar aqui para vocês. Vamos pegar aqui uma questão, um recorte mais simples. Vamos pegar aqui os debates, né? O que nós vimos acontecer nos debates que foram transmitidos aí pelas redes de televisão? Troca de farpas, trocas de acusações, ofensas religiosas de todos os lados e, consequentemente, né, o uso de emoções, o uso das regras. Aqui eu estou usando o nome regra, mas eu normalmente costumo utilizar crenças. O uso das crenças e o uso das emoções. Então, nós tivemos aqui a exploração daquilo que é emocional e não daquilo que é racional. Não houve racionalismo nenhum nessas eleições. Não houve racionalismo algum, nada, absolutamente nada. E exatamente por conta das ferramentas que vêm sendo utilizadas nos últimos 20 anos, exatamente para tirar, exatamente para descolar as pessoas da realidade. Seria pedir demais até que a população brasileira estivesse de acordo com a realidade e não aceitasse essa manipulação que houve e que aconteceu aí nas eleições, com a exploração de crenças,
com a exploração de emoções. Porque poucos foram aqueles que perceberam que não estavam diante de uma novela, mas sim diante da eleição de autoridades extremamente importantes e fundamentais para o país. E mais um detalhe muito importante, que talvez vocês não tenham se apercebido. Tá? Vou dar aqui um pequeno exemplo. O único candidato que tentou se colocar fora desse padrão de crenças e emoções foi Ciro Gomes, que tentou colocar alguma coisinha ali de racional. Mas aí toda a imprensa e esses analistas pé de chinelo que existem aí na televisão, que são pagos para dizer o que dizem, eles simplesmente colocavam Ciro Gomes ali como aquele que tinha o tom professoral. Tá? E aqui existe uma artimanha muito interessante, que é o tipo assim, você promove para cima, né, para você simplesmente depois chutar para fora, sabe? Quando você começa a receber muito elogio de determinadas pessoas pelas quais você tem ali como opositores, é preciso tomar cuidado, porque aquilo é falso. Né? Elogiaram Ciro Gomes, tá? E ó, que tom professoral, ó, que isso, ó, que aquilo, e foram matando aos poucos, né? Porque falavam 2 minutos a respeito do tom professoral e falavam depois 2 horas a respeito das bobagens que eram discutidas nesses debates. E aqui vem um detalhe muito importante. Nenhum dos 2 finalistas ousou quebrar, né, essa inércia, esse movimento inercial, esse movimento explorando crenças e emoções. Em nenhum momento eles buscaram racionalidade. Nenhum. Interessante, né? Parece que foi até combinado de que não poderia haver a quebra da racionalidade. E tanto foi construído dessa forma que nós não tivemos perguntas externas. Eu me lembro de várias campanhas, né? Há pelo menos de 20 anos para trás, onde o eleitor tinha o direito de fazer perguntas diretamente para o candidato. Não quiseram correr esse risco. Não quiseram correr esse risco. E com certeza isso estava colocado num contrato que estava regendo esses debates. E até, curiosamente, mais um detalhe, né, que todo mundo dizia assim, olha, o candidato A, o candidato B não vão comparecer ao debate porque está com medo, etc. Bobagem. Eles estariam com medo, tanto Lula como Bolsonaro, como Simone Tebet, como, sei lá, quem mais, se fossem discutidas ali questões racionais, questões relacionadas à racionalidade, porque eles são incapazes. Com certeza eles iriam tropeçar, com certeza eles iam dar vexame, porque são incapazes. Assim como também o povo é incapaz hoje de analisar qualquer questão ligada à racionalidade. Porque se plantou, essas ferramentas foram colocadas de uma forma tão profunda que hoje a ignorância é algo assim abissal. Algo abissal. E me causa espécie ver pessoas
minimamente instruídas, minimamente que teriam condições de chamar a racionalidade para esse debate, para esse centro, simplesmente também se aliando à questão de crenças e emoções, porque aí se resguarda os interesses próprios. Eu vejo muita gente aí que é formada, instruída, etc., que entrou nessa onda. Mas porque é ignorante, porque não sabe? Não. Porque tem interesses próprios. Porque tem interesse em ocupar o carguinho no governo. Porque tem interesse em receber dinheiro de leis que porventura venham ser recuperadas e reajustadas para publicar livrinhos. Sabe? Mesmo que seja um lixo. Lixo. Não serve para outra coisa, a não ser lixo. Papel reciclável. E vi pessoas aí, sabe, entendeu? Que poderiam dar, pessoas que têm uma certa relevância em termos de serem personalidades, personalities, né? Personalidades aí, né? Que simplesmente também se preocuparam somente com os seus interesses. E dentro dos seus interesses, o debate são crenças e emoções, nada racional. Olha, não vou colocar nada racional aqui que pode dar errado. Sabe? Não vamos falar aqui de dívida pública, não vamos falar aqui de quem está beijando a mão do Partido Democrata norte-americano, não vamos falar aqui de guerra na Ucrânia, não vamos falar assim do BRICS bombado que está sendo construído aí, mundo afora, não vamos falar da questão das moedas, não vamos falar de nada disso. Para que nós vamos falar disso? Não vamos falar de como estamos sendo roubados pelo sistema financeiro. Não vamos jamais dizer que o Brasil é uma fazenda com um cassino dentro. Sabe? Então, vamos falar do quê? Vamos falar de religião. Sabe? Aquela coisa que é tipo assim, a mais aberta e passiva de ser manipulada, sabe? De acordo com a vontade de seus... Olha, meus amigos, eu vou dizer para você uma coisa, me dá uma Bíblia na minha mão que eu justifico para você qualquer coisa. Sabe? Para quem passou, para quem tem o conceito racional desenvolvido, para quem já estudou, isso daí é fichinha, é moleza. E atualmente, para quem também não estudou, também se tornou fácil, porque, sabe, é uma enxurrada de besteira que a gente vê por aí que, sabe, e tudo isso ligado às emoções, né? Sabe, a picaretagem nesse meio é enorme. Sabe? A descompensação emocional das pessoas é uma coisa absurda no Brasil. Você falar 3 palavrinhas bonitinhas, o cara já começa a chorar. Esse é o absurdo da coisa. Isso é doença. Isso é doença. Você se descola da realidade. Isso é péssimo. As pessoas estão descoladas da realidade. E aí, quando não se sabe verbalizar aquilo que é importante, aquilo que é necessário, aquilo que realmente mudaria os rumos e os destinos desse país aqui, tá? Então passa-se a ataques, ofensas e tudo mais. Eu fui ofendido, muito ofendido, em 2018,
quando já identificava, desde 2014, eu acho que eu fui um dos primeiros a falar nesse Brasil aqui que Jair Bolsonaro seria presidente da República. E curiosamente existiam aí pensadores, e até costumo citar um gorducho, que é professor do INSPER aí, né, que na época riu, brincou, Bolsonaro, né? PSDBista, burro. E depois, anos depois, em 2018, ele teve que engolir. E aí começou a ficar nervosinho comigo, sabe? Ficou nervosinho. E uma trupe de vagabundos que cercam esse cara aí, sabe? Ficaram nervosinhos, porque não entendem nada. Eu sou racional e esses caras aí já estavam dentro da ferramenta emocional, né? Entendeu? Olhando eleições como se olha jogo de futebol, como se assiste jogo de futebol, né, melhor dizendo. E eu não. Eu estava ali analisando as questões, né, de uma maneira bastante fria. E também sou assim. E curiosamente, Bolsonaro foi eleito, né, com uma agenda absolutamente vazia, uma facada. Tomou uma facada, se tornou presidente. Entende? Ali, já havia ali um divisor de águas bastante claro e que foi simplesmente menosprezado. Pelo menos por aqueles que têm o mínimo de cérebro, alguns neurônios ainda funcionando dentro da cabeça. Mas o ponto central nisso tudo, tá, conforme eu ia dizendo, nenhum dos dois lados ousou quebrar essa inércia. Nenhum dos dois lados ousou chamar o outro lado para uma discussão racional. É claro que aqui existe todo o trabalho de marketing, mas é claro que aqui também existe uma concordância, uma conivência dos dois lados de que o que tinha que ser explorado seria exatamente isso. O que deveria ser explorado são exatamente as emoções. Vamos explorar as emoções. E os eleitores que apoiarem as emoções estarão tendo suas satisfações pessoais resolvidas. Portanto, chamo de hipócritas todos aqueles que falaram a respeito de dar comida para pobre, porque estava preocupado com o carguinho que ocupa dentro de prefeituras, governos do estado e governos federais. Deixem de ser picaretas. Deixem de ser vagabundos. Vocês não estavam preocupados com pobre algum. E se nós temos que ir para um país onde o assistencialismo é mais importante do que o desenvolvimento, aí entra uma outra questão muito importante. Com o avançar da financiarização desse país aqui, está se cometendo um crime enorme, quando se fala em assistencialismo, conforme tudo isso que nós estamos vendo aí, esse derrame de dinheiro, e não se privilegia desenvolvimento. Não existe nenhum desses dois candidatos que aí estavam possuíam projeto algum para desenvolvimento desse país, porque está vedado ao Brasil qualquer tipo de desenvolvimento. Está vedado ao Brasil qualquer tipo de desenvolvimento. O Brasil não pode se desenvolver. O Brasil tem que continuar sendo uma grande fazenda. E ponto final. E agora mais do que nunca. Por quê? Porque nós temos aqui a transformação radical dos últimos meses daquele mundo centrado nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Israel,
para um mundo multipolar, onde cada nação terá a sua soberania. É claro, não aqueles que se portarem como colônia. Colônia, assim como o Brasil é reduzido a colônia desde 1500. E temos aí governantes fracos, frágeis e incompetentes durante todo esse tempo. E aqui, enquanto o mundo vai se tornando multipolar, como eu ouvi de um americano dizendo para mim, que a Rússia é um país pobre, ignorante, e que eles sim são os grandiosos, está aí o resultado. A Rússia possui as melhores armas, a Rússia simplesmente colocou os Estados Unidos nas cordas. A Rússia está fazendo aí uma grande reviravolta em termos financeiros no mundo afora. O país pobre. O país que se imaginava pobre. Está dando muito trabalho. E o Brasil está sendo relegado a país pobre, para ser fornecedor de matérias-primas baratas. Como a Rússia agora descobriu que o gás que ela vendia extremamente barato era o que fazia a Europa se desenvolver e se manter, e nunca mais voltará a ser o que era, estejam certos disso. E o Brasil aqui sendo colonizado ainda, mantido nessa órbita de colônia dos Estados Unidos. E os dois candidatos que aí estão, viu? Porque é o seguinte, né? A coisa veio de fora, veio daqui. Isso aí já estava traçado lá de fora. Nós vimos aí atores da Marvel mandando mensaginhas, apoiando Lula. Nós vimos New York Times, que é um dos porta-vozes do governo norte-americano, apoiando Lula. Nós vimos líderes do mundo afora aqui ficando bem claro, né? São aqueles que participam das OCDEs da vida, né? Sabe? Apoiando Lula. Entende? Eu até estranhei, viu? Eu até cheguei a fazer uma brincadeira um dia desses aí no Facebook, né? Que eu gostaria que a diferença fosse de 1000 votos, né? Acabou sendo aí de 1 milhão. E mesmo assim o Bolsonaro conseguiu encostar no Lula. Mas por quê? Por que houve essa divisão toda? Já estava pré-definido que Lula venceria, chega. Isso é dado. Né? Mas porque os dois lados apostaram, os dois lados exploraram crenças e emoções. Crenças e emoções, nada sério, nada racional. E aqueles que tentaram colocar alguma coisa racional no debate foram ridicularizados. Ridicularizados por gente delinquente, por gente banana, ignorante, que não sabe nada. Tipo as Veras Magalhães da vida, Sardenbergs, né? E outras figuras, Andréa Sadiz, né? E outras figuras aí que estão dentro da chamada imprensa, colunistas, que não dizem nada, não acrescentam absolutamente nada, sabe? E aquele tom novelesco, sabe? Uma novela, uma coisa ridícula. Infelizmente, o povo brasileiro
sofre com uma educação de péssima qualidade. Péssima qualidade. Até nos melhores lugares. A educação do Brasil é ruim. Sabe? Uma das coisas que a gente está precisando começar a deixar de lado é o endeusamento de determinadas entidades aí. Como os professores, filósofos, sociólogos. Sabe? É uma desonestidade muito grande que se faz com a nação brasileira. Porque essas pessoas, elas vivem do dinheiro da nação. Essas pessoas vivem do dinheiro que é arrecadada da população, do povo, para pagar seus salários. E deveriam ser um pouco mais honestos com relação a isso. É isso que eu tenho a dizer. O desafio nacionalista, ele é muito grande. Porque deveríamos nos pautar, deveríamos seguir o caminho da racionalidade. Porém, seremos obrigados a seguir o caminho das emoções e das crenças. Sendo que aqui já deixei claro, em um vídeo que acabei fazendo tempos atrás aí, que religião, quando é utilizada para a busca de poder, isso deveria acabar nesse país. Isso deveria ser banido. Ah, mas aí isso não seria laicismo. Não, não tem que ter laicismo nenhum. Política não tem que ter religião no meio. E chegamos aqui nesse pleito eleitoral, né, ao ridículo absoluto de vermos propagandas do PT dizendo que religião não pode ser utilizada com fins políticos, e daí logo na sequência embaixo coloca o arcebispo de Aparecida dando pitaco aí, sabe, a cara de pau, confiando e sabendo da desorientação que o povo brasileiro vive. É uma coisa assim abissal, é uma coisa assim, sabe, vergonhosa, o que essa gente faz. E pior do que isso, são aqueles que estão se calando diante disso. Pior do que isso são os que se calam com relação a essas questões aí, a essa palhaçada que aí está. Se calam preocupados com o contra-cheque, se calam preocupados com a conta bancária, se calam. Vocês são covardes. Covardes. Sabe? Esse é o grande desafio. Isso é complicado. Nós temos essas redes sociais aí que são um verdadeiro lixo. Nós sabemos, eu sei perfeitamente, que se você escrever alguma coisa com mais de 5 linhas, aquilo não é lido. Só é lido e você é colocado dentro desse algoritmo, dessa regra que você é pautado por ela. Só é lido aquilo que você escreve ali colorido. Faça um teste. Né? Só que aquilo que aparece ali colorido, com aqueles fundos que eles ali colocam, por exemplo, no Facebook, aquele enfeite todo, ele chama atenção para alguém. Né? A maioria do que se coloca nesse tipo de postagem aí são memes, piadas e coisas mais ridículas que pode se imaginar. E se você escrever alguma coisa com mais de 5 linhas, ninguém vai ler. Porque o brasileiro tem uma dificuldade enorme com relação à leitura. Então,
E daí fica pior, porque tudo, se você postar alguma coisa com 5 linhas, até mesmo essas mensagens que são colocadas aí, tiradas não sei da onde, essas frases, sabe, tiradas de contexto de uma série de pensadores aí, me dá nojo, sabe? Pegam uma frase lá, sei lá, de Kant, jogam aí, sendo que isso não quer dizer nada, você tem que pegar e ler todo o contexto daquilo. É a mesma dinâmica que acontece, né, com a Bíblia, quando o camarada pega, não sabe porcaria nenhuma, tira uma frase lá de dentro e tenta, sabe, tira de dentro do contexto e tenta dar um significado naquilo. E você vai ler o contexto e você vai ver que é totalmente diferente daquilo que o cara está dizendo. A mesma coisa acontece nas redes sociais. Quem vai colocar um pensamento minimamente plausível em 5 linhas? Ninguém. Eu acho curioso. Eu tomo um monte de paulada, sabe? Gente critica, etc, etc. Mas não foi lá no meu perfil ler o contexto daquilo que está sendo lá publicado. Olha, aqueles que eu reconheço, sabe? Eu sei aqueles que possuem menos instrução, aqueles que são menos afortunados nesse sentido. Esses aí têm que ser perdoados. Eu perdoo essas pessoas, sabe? Elas, infelizmente, não tiveram oportunidade de se informarem condizentemente. Mas tem muito vagabundo que tem, sim, conhecimento das coisas. E muitos deles ocupam um certo destaque dentro da sociedade e ajudaram e ajudam a desenvolver essa tragédia que está sendo plantada aí. Se o Brasil não mudar de rumo, em 10, 15, 20 anos nós teremos aqui uma tragédia nesse país. Uma verdadeira tragédia. Aí vocês vão saber o que é miséria. Aí você que hoje votou nessa gente que estava aí, você que apoiou essa gente que estava aí, você que não é capaz de erguer a cabeça contra tudo isso que eu disse aqui hoje, você vai colher os frutos. E eu vou dizer, o sistema financeiro vai fazer suco de você. Suco. Provavelmente dentro de 10, 15 anos, e o futuro dos meus filhos. Não, o futuro seu. Talvez você não se lembre nem quem você é. Tamanha vai ser a alienação que vai acontecer na sociedade. Anotem aí o que eu estou dizendo. Alguma coisa tem que ser feita. Eu estou deixando gradativamente agora o Facebook e estou me mudando para o Telegram. Porque eu preciso de espaço. Eu preciso de ter o mínimo de liberdade de expressão para dizer e colocar no papel aquilo que realmente está acontecendo. Realidade. Racionalidade. É preciso quebrar essa inércia onde mora emoções e crenças e regras. É preciso quebrar isso. E é preciso começarmos a olhar com racionalidade as coisas. E mais do que isso. Sabendo ou não sabendo, conhecendo ou desconhecendo, você que está me ouvindo agora,
nós precisamos agir rapidamente e politicamente também nesse país. Aqui vai ter que ser uma troca de confiança. Ou vocês confiam no nacionalismo, e vocês podem acompanhar alguma coisa que eu vou estar publicando nas redes sociais aí, para que talvez você consiga se balizar dentro disso tudo que anda acontecendo. Ou então eu volto a repetir, 10, 15, 20 anos, teremos muito sofrimento, muita tristeza nesse país, de alienados, de zumbis. Obrigado a todos. Comemore. O Brasil agora tem um novo presidente. Aquele veio? Não sei. Não vou me basear no passado. Porque quem se baseia no passado comete os mesmos erros acontecidos no passado. Até mais.